Ô glória. Lucas capítulo 5. Saúdo a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Eu vou fazer a leitura para a gente ganhar tempo. Glória seja dada ao nome de Jesus nesta noite. Amém, igreja? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assim, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que os fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o que espanto se apoderará dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. Diga amém. Pode tomar seus assentos. Oh, glória a Deus. Deus é bom todo o tempo. Louvado seja o nome de Jesus nesta noite. Palavra gostosa da parte de Deus. Palavra maravilhosa que Deus nos dá nesta noite para juntos, glória a Jesus, nos alimentarmos, aleluia, da sua palavra. Bom é ouvir a voz de Deus. Diga comigo, bom é ouvir a voz de Deus. Glória. Às vezes, principalmente a minha pessoa, os convites que a gente recebe, oh glória, são tentadores demais. Às vezes são término de campanha, começo de campanha, glória a Deus, aleluia. Propósito, culto de gratidão, que já a partir desse mês, novembro e dezembro, são meses onde as pessoas gostam de agradecer. E os convites surgem, oh glória. E às vezes nós pregadores se empolgamos, oh glória a Deus, porque vai ter muita gente lá, oh glória a Jesus. E o pregador, ele gosta quando tem muita gente, aleluia. Isso é bom para o pregador, ele fica reconhecido, as pessoas que ele nunca viu verem, o currículo dele, oh glória, fica bonito, porque as pessoas vão levá-lo, vão convidá-lo, glória a Deus. Mas em meio a essa estrutura, oh glória, Deus intervém no meio e diz: você vai para lá, para onde eu quero levar você. Mas Senhor, eu dei a palavra, e eu dei a palavra, oh glória, mas você vai para lá. Aí quando eu estou ali tomando um banho, depois vou jantar, glória a Deus, e fico pensando: Deus, ali é ali mesmo, oh glória, você vai para lá, porque a igreja está clamando, oh glória, eu preciso de você ali hoje, oh glória, aleluia. Eu ali amontei na moto, eu estou indo, Senhor. E quando eu chego aqui, que eu sinto, eu vejo a carência, oh glória, das pessoas, aleluia, neste lugar, oh glória a Deus, um lugar, aleluia, rejeitado por muitos, oh glória, porque é uma mulher que está na frente, oh glória.
Aleluia. E muitas pessoas, quando verem mulheres na frente da obra, aleluia, acham que não é capacitada, mas é capacitada. Porque foi Deus que chamou. Foi Deus que escolheu. E o Deus que escolheu é o mesmo que vai do outro lado. Diga glória a Deus. Glória. Aleluia. Convencer pessoas para lá, vá para lá. Senhor, vá para lá, oh glória. Porque Deus escuta a oração da sua igreja. Às vezes você pensa, poxa, está tão difícil, oh glória a Deus. Está tão difícil, Senhor. O cargo é tão pesado, Senhor. Deus vai tão pouca gente para lá, oh glória. Mas o que você não imagina é que o Senhor está nesse momento, neste lugar. Há uma presença envolvendo as nossas vidas neste lugar, oh glória. Eu não viria neste lugar se Deus não me convencesse que eu tinha que estar aqui, oh glória a Deus. Aleluia. Eu não chegaria até aqui na Ilha de Joaneiro, neste santo trabalho, oh glória, se Deus não mandasse eu vir, oh glória a Deus. Se Deus mandou vir, é porque Ele viria na minha frente. Se Deus convenceu você que era para você estar nesta noite aqui, é porque Ele também vem na sua frente. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória. Diga Deus está aqui. Eu tenho certeza disso, que Ele está aqui. Que se Ele não estivesse aqui, nem eu nem você estaria. Aleluia. Oh glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes a gente não percebe que Deus, missionária, está no negócio. E a gente não percebe. Oh glória, vou nada. Vou não. Vou não, Senhor. Eu vou para um lugar onde o movimento é maior. Amém, vá. Eita glória. Não é Deus que está falando não, oh glória. Eu vou honrar quem me chamou primeiro, oh glória a Deus. Acontece que quem me chamou primeiro não manda em mim. Quem manda em mim é Deus, oh glória. Aleluia. Talvez até quem me chamou não tem pulso firme para a igreja cheia, lotada. Aí chama os pregadores de fora para consertar os membros. Acontece que nós não consertamos membros. Quem conserta membro é o Espírito Santo de Deus. Nós só levamos uma mensagem, oh glória, para edificar a igreja do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo 5, aleluia, no versículo 1, oh glória a Deus, que Jesus estava evangelizando, capítulo 5, versículo 1, e havia uma multidão tão grande, um aperto, muita gente missionária, apertado, e não era uma casa não, ele estava à beira da praia. As pessoas vinham da Galileia, de toda a Judeia, de toda a comunidade, e quando ele estava ministrando, as pessoas começaram a chegar, e o lugar, à beira da praia, ficou tomada de gente, oh glória, e começou a ficar apertado. Olha aí no capítulo 5, e aconteceu que apertando a multidão, para ouvir o quê? A palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, onde as pessoas chamam de Mar da Galileia, mas ali é um lago, oh glória, aonde à frente havia aquelas montanhas enormes, que quando o vento dava por cima, que descia, levantava aquelas ondas, oh glória, fazendo ali uma grande tempestade. Então as pessoas tinham prazer, oh glória a Deus, de ouvir a palavra de Deus, que saía da boca dele, mas era muita gente. E a Bíblia vai dizer que Pedro e alguns irmãos, oh glória, estavam ali consertando o quê? Diga, as redes. Por quê? Porque eles tiveram decepção no seu trabalho pela madrugada anterior. Diga glória a Deus. Mesmo ele tendo missionário decepções pela madrugada anteriores, eles estavam consertando a rede para a madrugada seguinte entrar novamente, oh glória, sem saber se ia pegar ou se não ia pegar, oh glória. E Pedro ali observava, glória a Deus, aleluia, o sermão de Jesus, mas não estava dando muita atenção.
não estava dando muito crédito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E ele continuava consertando as redes com os irmãos dele, limpando as redes, glória. E Jesus continuava palestrando. E à frente tinha os barcos de Pedro, de Tiago, e os demais estavam ancorados ali. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que agora, por o lugar, aleluia, ficar muito apertado e difícil para ele falar e todos ouvirem, olha aí, o versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo o quê? Descido deles, estavam lavando as redes. A Bíblia diz que no versículo 3, e entrando num daqueles barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando, ensinava do barco o que a igreja? A toda a multidão. Glória a Deus. Porque o pregador, glória, vamos tirar o nome pregador, os ungidos que entra mulher e homem, os ungidos de Deus que são guiados por Deus, ele não vê púlpito de ouro, glória. Aleluia, ele não vê púlpito de prata. Ele não vê, aleluia, púlpito de madeira de marfim, glória. O que importa para ele é pessoas que estejam ouvindo a palavra de Deus. O púlpito em si não fala, não se mexe. Glória, serve só para a gente ancorar a Bíblia, um copo com água, o telefone, aleluia, o microfone. É tão provável que Jesus, quando percebeu que a multidão estava grande e a voz dele não estava ecoando como era para ecoar, ele pede para alguém trazer o barco, ele entra no barco e do barco, sentado, ele começa a ministrar. Ou seja, a favor do vento. Porque quando ele falava, o vento levava a voz dele aos corações, glória, Aleluia. que precisavam ouvir uma palavra. Glória. Mas tinha alguém ali, glória, que estava pensativo, entristecido, porque foi decepcionado, glória, pela sua experiência de pesca pela madrugada. Mesmo tendo experiência, glória, não pegou nada, aleluia, glória. Mas era Deus trabalhando, diga, era Deus trabalhando para aquele momento ali, glória. Era Deus trabalhando para aquele momento. Mas Pedro não sabia, os demais não sabiam. A decepção foi grande. Como é que um homem entra, aleluia, numa praia, no barco, e joga a rede para cá, joga a rede para cá, para lá, ancora as redes, a madrugada todinha, não pega nada. Qual é o melhor horário de pescar? À noite, que as águas estão tranquilas, estão mais escuras, os peixes sobem para tomar oxigênio e são pegos pelas redes. E não foi uma nem duas vezes que jogaram as redes. Ele tinha uma experiência e sabia que lugares fundos é lugar em glória que você pega peixes grandes. E eles tinham essa profissão e dali tirava o seu pão, dali tirava o seu sustento, melhor dizendo. E saber agora que no outro dia não tem nada para vender. Glória a Deus. Eles não estavam ali felizes, não. Não estavam alegres, não. Porque não teve renda aquele dia até Jesus chegar. A Bíblia vai dizer que Jesus entrou no barco de quem? Diga, de Pedro. E começa a fazer o barco de Pedro de um altar. Glória. E você sabe que aonde Jesus entra, diga glória a Deus, tem milagres, tem prodígios, tem libertação, tem cura. Quem é triste se alegra, glória. Aleluia. O diabo sai. Aleluia. Meu Deus, é forte isso aqui. Se a gente for analisar os contextos bíblicos, a gente vai ver que Pedro estava trabalhando, remendendo a rede, limpando as redes, o barco dele estava parado, tinha vários, mas Jesus entrou no de Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Entrou no de Pedro, aleluia. Ao versículo 4. E quando acabou de falar, disse a quem? Diga a Pedro. Veja, ele está se dirigindo sempre a Pedro.
Ele disse a Simão Pedro: faze-te ao mar, lança as vossas redes para pescar. Ele estava palestrando para a multidão, viu, missionário? Muita gente. E as pessoas não estavam ali só para ouvir, estavam ali para ver milagre. Você também veio aqui atrás de um milagre. A gente veio adorar, mas também a gente veio buscar algo. E só Deus sabe o que a gente veio buscar, porque está em nossos corações. Alguém veio buscar uma libertação, outro uma porta de emprego, outro veio buscar uma cura, outro veio buscar sabedoria, inteligência, conhecimento. Algo de Deus você quer, oh glória. Aleluia. E quem sabe nesta noite você não sai, aleluia, com essa bênção sobre a sua vida nesta noite. Quem sabe se nesta noite Jesus não está dando ordem, oh glória, para aquele negócio que está tirando a tua alegria, que está trazendo uma tristeza temporária, um vento diferente. Quem sabe nesta noite Ele não está dando ordem, oh glória, Aleluia. para que essa tempestade, para que esse vento, para que essa angústia no peito, para que essa tristeza, oh glória, para que isso que foi gerado, que não está trazendo para a tua alma uma alegria, quem sabe nesta noite Jesus não está dando ordem, eu creio, aleluia, para sair, desaparecer. Oh, aleluia, Jesus. Aí ele olha para Pedro e diz: lança-te no mar, oh glória. Aleluia. Outra versão, Pedro agora vai discursar. Pedro vai dizer: mestre, oh glória, a noite todinha eu estava aí dentro. Olha o tamanho desse mar, desse lago. Tem peixe aí dentro, que eu sei que tem peixe aí dentro, oh glória. Aleluia. Mas eu não consegui pegar um. E eu entendo na minha inteligência que quando ele jogava as redes, Deus dava ordem aos peixes: sai daí, vai mais para o profundo, oh glória. Aleluia. Ele saía dali, Pedro, e jogava em outro canto, e Deus dava ordem aos peixes: sai daí, vai mais para o profundo. Porque, aleluia, quando Deus fala, a natureza escuta, as aves escutam, os peixes escutam, tudo está, aleluia, submisso à vontade de Deus. E quando Deus quer agir para que a glória seja dele, tudo está submisso a ele. Tudo ouve, tudo escuta e tudo obedece. E aquela noite foi noite de Deus trabalhar para fazer com que Pedro tivesse a maior decepção, para que no outro dia, diga glória, diante daquela multidão que viu que ele não pegou nada, que viu que ele estava com a cara feia, que viu que ele estava triste, consertando as redes, oh glória, todas as pessoas estavam observando que Pedro não estava com a cara muito boa, aleluia. E Jesus vai exclusivamente pegar o barco de alguém que não está bem, aleluia, aleluia, porque o trabalho não lhe trouxe benefícios, não foi próspero, não foi bom. Mas Jesus diz para ele novamente entrar. Aqui a versão não conta, mas outra versão conta, em que ele começa a contar para Jesus, oh glória, que já tinha entrado lá dentro pela madrugada e não pegou nada. Mas sobre a palavra dele, olha aí o capítulo 5, e respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda, não foi só 2 horas, toda a noite, não é isso? O que? A parte B, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei o que? Eu entro novamente, eu volto lá novamente. Bom é, como eu falei anteriormente, ouvir a palavra de Deus. Ainda que as coisas perante o dia não foi muito bom, não foi muito legal, não deu muito certo. Me estressei, me aperriei, aleluia, glória a Deus. Mas a noite é diferente de dia, até porque um brilha e o outro é escuro.
Então, perante o dia, a gente pode ter até tido decepção com alguma coisa que é normal. Mas nós não estamos no dia, nós estamos à noite. E quem sabe à noite, que atravessa a madrugada, ó glória, não vai vir algo bom de Deus para mim e para a tua vida. Diga glória. Diga vai vir. Diga vai vir. Deus é bom, ó glória. Deus não mandou eu aqui nesta noite por mandar não, irmão. Ele me trouxe aqui nesta noite para te dizer que a pesca perante o dia será diferente da noite. Diga glória. Diga a pesca perante o dia é diferente. Diga da noite. Levanta a mão para dar glória. Diga glória a Deus. É diferente. Oh glória. E ele disse sobre a tua palavra, eu vou entrar lá, eu volto lá. E quantas vezes você não já voltou nesse lugar? Talvez essa semana, esse mês. Glória a Deus. E você insistiu hoje em vir de novo. Diga glória. Porque você sabia que a pesca ia ser diferente. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Bom é insistir com Deus. Bom é ter sensibilidade para ouvir Deus dizer, volta lá de novo. Oh, glória. Aleluia. Volta lá de novo. Glória. Porque naquele momento eu não estava lá. Mas agora eu vou com você. Oh, glória. Agora eu volto lá com você. Aí Pedro agora vai dizer que trabalhou a noite toda e não pegou um peixe. Pegou nada. Mas ele disse, porque o Senhor está mandando. Entendeu o mistério, missionário? O Senhor está mandando, eu volto lá. Só que não só estava Pedro e os irmãos dele ali, não. A praia estava repleta de gente. Multidão, a Bíblia diz aí, aonde diz? Capítulo 5, versículo 1, né, missionária? E apertando o quê? A multidão. Então tinha muita multidão, não é 1000 pessoas. Multidão é acima de 10.000. Multidão de gente saía da Galileia, da Judeia, de toda Jerusalém, porque vinha ouvir. Ele estava na praia. E você sabe que praia é uma área aberta para a direita, para a esquerda, para trás. A frente é água. Gente, a ponto dele pegar o barco para poder ministrar a favor do vento, para levar a voz dele, porque ele estava no meio de uma grande multidão. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! E agora ele vai fazer um milagre extraordinário para abençoar um homem com outros que estão ali lhe auxiliando. Pedro entra no barco, não toma muito assunto para o mar, a certa distância. Ele começa a jogar a rede, oh glória! E quando ele jogava a rede, que puxava, era cada lapa de peixe. E Pedro entendia que aqueles peixes ali, e aquela hora, não era para estar ali. Diga glória. Era Deus dando ordem. Todos vocês, da madrugada, que eu mandei ficar lá no fundo, agora vai lá para a rede de Pedro. Quando ele jogar a rede, oh glória, eles vão pegar vocês que vão servir de comida para ele, venda para outras pessoas, comida na mesa. Quando ele jogava a rede, que puxava era peixe. E não foi uma vez só. Ele colocava no barco e jogava de novo. O desejo, a ganância, a glória era tanta que o barco dele começou a encher de uma maneira que ele não percebeu. E a Bíblia vai dizer agora que ele faz sinal para Tiago, para João, os demais, vinham ajudar ele. E as pessoas perceberam que ele estava fazendo sinal, chamando, porque o barco dele já estava tão cheio, que era capaz de virar. E os irmãos entraram no barco e foram até ele. Quando chegaram lá, eles começaram a jogar a rede também. E os barcos deles encheram também. Olha aí. Capítulo 5, versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E rompiam-lhe as redes. Porque não era piaba, era peixe grande. E peixe grande tem força. Eles rasgam a rede. Eles toram as redes. Mesmo sendo de nalho. E fizeram sinal, versículo 7. Aos companheiros que estavam ao outro lado do barco, para que fosse ajudar, capítulo 5, versículo 7, do livro de Lucas. E foram encher o que, igreja? Ambos, o que? Os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Então, se era barcos, então não era um,
Era vários. Se ele dissesse, quase que ia enchendo um barco. Mas ele dizia, os barcos. Então não era um. Os demais foram, jogaram a rede, encheram os barcos de uma tal maneira. E Pedro agora começou a observar, glória, que Jesus não era um profeta, como muitos outros passaram por ali. Glória. Aleluia. E não fizeram esses milagres extraordinários. Na mente de Pedro, glória a Deus, é mais um mentiroso. É mais um falso. Que está passando por aqui. Porque Isaías já profetizava que naquele dia muitos falsos profetas iam se levantarem. E passava pela Judéia, pela Galiléia, por Jerusalém. E nada acontecia, era só conversa mole. Mas agora Jesus está diante de uma grande multidão. E ele não foi embora não, ele está esperando Pedro voltar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele não mandou e foi embora não. Porque ele queria que toda aquela multidão na praia visse que ele não era qualquer homem não. Quando os discípulos voltaram com muita dificuldade, que ainda não era discípulo, Pedro voltou com os demais, Tiago e João os demais, até em terra, até em areia. Quando ele desceu, aleluia, do barco, ele já foi se humilhando. Olha aí, capítulo 5, versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro fez o que, igreja? Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo o que? Senhor, ausenta-te de mim, que sou o quê? Um homem. Ele agora está reconhecendo que Jesus não é um homem qualquer. Ele está reconhecendo que Jesus é o Senhor, ele mesmo chamou. Ele chama Jesus de mestre. Mestre quer dizer Senhor. E ele disse, Senhor, vai embora. Eu sou um homem pecador, não sou digno que o Senhor fique perto de mim. Glória a Deus. Por quê? Porque ele está vendo milagre, os barcos estão cheios. Toda a multidão está estarrecida. Como ele pegou tudo isso ali? Eita, aleluia. Glória. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, aleluia, não acrescenta dores. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Foi Deus trabalhando a madrugada para o Filho dele ser glorificado e ele também perante toda aquela multidão. Deus não faz nada, glória, para que ele mesmo não venha a ser glorificado. Pedro agora desce do barco, nem tira os peixes direito, vai se prostrar e se ajoelhar. Vai se ajoelhando, reconhecendo Jesus como Senhor, como Mestre. Toda aquela multidão vendo aquele milagre extraordinário na beira do lago, glória. Você imagina aquela multidão dando glória, hein? Aquela multidão se alegrando. Aquela multidão dizendo, não, eu não tinha condição dele pegar esses peixes aí na beira. Não tem esses peixes aí na beira. Esses peixes grandes é no profundo, é na escuridão. Mas Deus ainda fala com a natureza. Deus ainda faz coisas impossíveis para nos ajudar. Aleluia. Viu, minha irmã? Glória. Deus ainda faz coisas impossíveis para nos ajudar. Em que a gente fica de boca aberta. E olha o que Pedro diz no versículo 9. Pois que o espanto se apoderaram dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feitos. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer aí no capítulo 9, aleluia, que eles ficaram o quê? Diga espantados. Ficaram com medo. Meu Deus, como é que isso aconteceu? Na frente de todo mundo. Deus não fez os peixes pular dentro do barco dele, não. Deus fez ele ir buscar os peixes. Os peixes estavam lá. A bênção de Deus está aqui. Aleluia. Deus fez a gente sair de casa e vir para cá. Para ouvir esta palavra. Não era impossível aos olhos de Pedro? Era. Como é que ele sabia que os peixes estavam lá? Ele não sabia. E nunca ia saber. Porque estava oculto a ele. Mas revelado a Deus. O trabalho de Deus, ele não se apressa. Chega sempre na hora certa. Tem limite para as coisas, para que a glória seja dele. Glória. Aleluia. Para que a glória seja dele. Eles ficaram espantados, a multidão ficou espantada. As pessoas ficaram. Pedro agora está crendo, está entendendo
que ele não é um homem qualquer, mas aqui ele ainda não foi chamado. Ele vai ser chamado lá na frente. A história mais à frente, o Senhor vai chamar Pedro e vai chamar mais 11. Aleluia. Jesus vai tirar eles de suas profissões, dos seus trabalhos manuais, oh glória, e vai trazê-lo para auxiliá-lo na obra missionária, oh glória, Aleluia. na obra de evangelização. Aonde? Ali mesmo. Eles não saíram de Israel, de Jerusalém, eles ficaram ali mesmo, ajudando Jesus a evangelizar naquelas aldeias, nas ruas, nas subidas dos montes, nas descidas dos montes, nas congregações, nos lares, nos convites que apareceram. Jesus teve muitos convites e ali evangelizou. Na casa do outro, Simão, onde aquela mulher entrou, quebrou o cântaro e ungiu ele, Jesus evangelizou aquele dono daquela casa. Naquele convite, onde ele transformou aquela água em vinho, Jesus evangelizou aquela casa com aquele milagre. Oh, glória a Deus! Porque o mestre Sala entendeu que aquele vinho era diferente, não era um vinho qualquer. Então, as pessoas, aleluia, onde Jesus entrava, a obra missionária era evangelizada. Então, não precisa a gente ir muito longe para evangelizar. A gente pode trabalhar no mesmo lugar, na mesma comunidade, na mesma cidade, no mesmo estado, até se o Senhor quiser nos conduzir para outro lugar. Se não, a gente fica ali até ir para a glória. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu quero chamar todas vocês até aqui à frente. Todas as irmãs. A missionária, as irmãs, tudo aqui à frente. Porque a gente vai levantar um clamor. Aleluia, por esta comunidade, por esta igreja, pelo nosso presbítero e pela nossa pastora, amém? E pela missionária que está à frente também deste trabalho. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, nesta noite, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra que o Senhor me concedeu para transmitir à igreja. Pai Santo, Pai eterno, sabemos nesta noite que estamos necessitados, carentes da tua presença, Senhor. Mas nesta noite eu lhe peço que o Senhor use de misericórdia para comigo, para com a missionária, para com a pastora Eliane, para com o presbítero Proscópio, para com os irmãos que estão aqui da comissão, para com esta comunidade. Pai dos céus, Pai das luzes, Deus da eternidade, em nome de Jesus de Nazaré, nesta noite eu te peço, vai abençoando cada uma, Senhor. Abençoe cada um em nome de Jesus, meu Deus. Cada uma, Senhor, que está aqui, seja abençoado, seja abençoada pelo teu poder. Assim como o Senhor fez na vida de Pedro, quando ele não tinha nada, e o Senhor multiplicou para que todo mundo veja, multiplica também, Senhor, os bens na vida de cada pessoa dessa que eu estou rogando, que eu estou pedindo. Abençoe financeiramente, Senhor. Tenha misericórdia de cada um que está aqui. Que eles sejam recompensados na terra nesta noite. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Estenda suas mãos assim. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo e a divina consolação do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja. Hoje para todos sempre a igreja diz amém. Amém. Todos já são salvos. Que Deus abençoe. Que Deus continue abençoando.